Um jovem fugitivo desmaia na porta de um estranho, e ao acordar, revela um segredo capaz de destruir ambos. Dois desconhecidos, um mesmo inimigo, e nenhuma chance de voltar atrás. Segure o fôlego e mergulhe nesta história cheia de tensão, mistério e reviravoltas. Você está prestes a descobrir a verdade que ninguém deveria ouvir. A chuva caía pesada sobre a estrada deserta quando o jovem correu, ofegante, sem olhar para trás. Seus tênis encharcados afundavam na lama a cada passo, e o vento frio cortava seu rosto como lâminas. Ele não sabia exatamente para onde ia, apenas que precisava fugir. O eco de sirenes distantes fazia seu coração disparar ainda mais. Os músculos de suas pernas começaram a falhar, tremendo sob o esforço contínuo. A visão turvou, e o mundo ao redor virou manchas líquidas de luz e sombra. Ele tentou se firmar, mas tropeçou em uma pedra escondida pela água da chuva. Cambaleou, respirou fundo e reuniu as últimas forças para chegar à casa mais próxima. Uma luz fraca brilhava atrás de uma janela, solitária no meio do campo. Ele se dirigiu até lá, quase arrastando o próprio corpo. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Estendeu a mão trêmula e bateu na porta, mas antes que pudesse dizer uma palavra, seus olhos se reviraram e o mundo desabou em escuridão. O desconhecido que abriu a porta assustou-se ao encontrar o jovem desmaiado no chão. Era um homem de meia-idade, com barba por fazer e um olhar que misturava cansaço e preocupação. Sem pensar duas vezes, ele arrastou o jovem para dentro, fechou a porta e o apoiou em um sofá velho, mas limpo. A tempestade lá fora piorava, estrondos rasgavam o céu, mas dentro da casa havia apenas silêncio, cortado pelo som frágil da respiração irregular do jovem. O homem buscou uma toalha, limpou a água do rosto dele e colocou uma manta quente sobre seu corpo gelado. Por alguns minutos, ele apenas observou aquele desconhecido. A pele do jovem estava pálida, marcada por hematomas, e havia um corte profundo na sobrancelha. "O que aconteceu com você, garoto?" murmurou o homem, mas sabia que não teria resposta tão cedo. Quando o jovem finalmente começou a se mexer, o homem se aproximou e colocou a mão em seu ombro, tentando transmitir alguma segurança. Os olhos do fugitivo abriram-se lentamente, ainda confusos, como se estivesse emergindo de um pesadelo que não queria abandonar. Ao despertar, o jovem respirou fundo e olhou ao redor, assustado. Tentou se levantar, mas o corpo não respondeu. Mal reconheceu onde estava e, ao ver o homem ao seu lado, recuou instintivamente, como um animal ferido. "Calma, você está seguro aqui", disse o desconhecido, com uma voz firme, porém gentil. "Você desmaiou na minha porta. Eu só trouxe você para dentro. Quer água?" O jovem engoliu seco, lutando para recobrar a lucidez. Seus olhos ainda vibravam com medo, mas algo dentro dele parecia entender que não havia ameaça imediata. Respirou fundo, apoiou-se no sofá e, com a voz quase inaudível, e carregada de algo que mudaria tudo, disse: "Eu não devia estar vivo, e você precisa saber por quê." O desconhecido franziu o senho ao ouvir aquelas palavras. A voz do jovem não era apenas fraca, era carregada de culpa, pânico e algo mais profundo, quase como se ele estivesse confessando um pecado irreversível. O homem se sentou em uma poltrona em frente a ele, mantendo uma distância segura, mas atento a cada movimento. "O que você quer dizer com isso?" perguntou o homem, sem elevar a voz. Ele sabia que perguntas bruscas poderiam fechar qualquer possibilidade de diálogo, especialmente com alguém em estado tão frágil. O jovem respirou fundo, fechou os olhos por um instante e deixou o peso da confissão cair sobre si antes de responder. "Eu fugi, mas não da polícia", disse ele, finalmente. "Fugi de pessoas que deveriam me proteger." O homem não disse nada, apenas esperou. O jovem parecia ter carregado aquela frase por muito tempo, e soltá-la agora parecia um alívio e um tormento ao mesmo tempo. "Eles querem me silenciar", continuou o fugitivo, apertando as mãos com força. "Eu descobri algo. Algo que não era para ser visto." O homem inclinou-se levemente para frente, mas ainda assim manteve a calma. "Que tipo de coisa?" O jovem desviou o olhar, como se tivesse medo de que as paredes estivessem ouvindo. "Meu pai e os amigos dele, eles não são quem dizem ser", sussurrou o jovem. "Não são empresários, não são filantropos. Eles estão envolvidos com algo muito maior, e muito mais sombrio." A confirmação veio na forma de um tremor que percorreu seus dedos. Era visível que a lembrança o machucava. "Eu vi documentos, conversas, transações, coisas ilegais, perigosas. Quando eles descobriram que eu sabia, tentaram me trancar em casa, me impedir de sair. Hoje, eles tentaram me levar à força.
Eu só consegui fugir porque um vizinho ouviu a confusão e chamou a atenção. O homem prendeu a respiração por um instante, absorvendo a gravidade da situação. Então você veio parar aqui por acaso? Perguntou ele. O jovem balançou a cabeça. Não. Eu estava tentando chegar a uma pessoa. Alguém que meu pai teme. Alguém que poderia me ajudar, mas não consegui. Meu corpo não aguentou. Quem é essa pessoa? O homem insistiu, mais cuidadoso do que antes. O jovem hesitou, respirou fundo e finalmente encarou o desconhecido com um olhar tenso, mas decidido. Você. O silêncio que seguiu foi quase físico, pesado como concreto. O homem piscou, atônito. Eu? Deve estar enganado, garoto. Eu sou só um homem comum. Não é, respondeu o jovem, com firmeza inesperada. Eu vi seu nome nos arquivos. Vi fotos suas. Eles falam de você. Dizem que você foi o único que escapou do que eles fizeram anos atrás. Eles te querem morto. As palavras bateram no ar como trovões, e a respiração do homem mudou. Um passado que ele tentava enterrar havia sido desenterrado sem aviso. Eu vim até você porque você é o único que sabe como enfrentar eles, disse o jovem, quase suplicando. E se eu voltar, se eles me encontrarem, eu não sobrevivo. Por favor, me ajuda. O homem fechou os olhos, sentindo velhas cicatrizes se abrirem. Ele sabia que aquilo mudaria tudo, outra vez. O homem permaneceu em silêncio por longos segundos. O nome daqueles que o jovem mencionara ecoava em sua mente como um fantasma antigo. Ele havia passado anos tentando desaparecer, reconstruindo sua vida em um lugar isolado, acreditando que finalmente tinha escapado da sombra daquela organização. Mas agora, ao olhar o jovem ferido diante dele, percebeu que o passado não estava apenas à sua porta, tinha desmaiado nela. Como você encontrou esse lugar? Perguntou o homem, com a voz tensa. O jovem respirou fundo, cansado, mas determinado. Havia um mapa. Um endereço anotado em um documento velho. Seu nome estava ao lado. Eles nunca falam de você diretamente, mas sempre comentam que você era o único erro, o único que devia ter sido eliminado. Eu entendi que precisava te encontrar antes que eles encontrassem a mim. O homem sentiu o peso das palavras afundar em seus ombros. Notou que suas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva. Raiva por perceber que, mesmo após tantos anos, aquelas pessoas ainda destruíam vidas. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando a escuridão lá fora. A chuva havia diminuído, mas o perigo só aumentava. Você não deveria ter vindo, disse ele, sem olhar para o jovem. Eles podem te seguir. Podem estar te procurando agora. Eu sei, respondeu o jovem, com a voz embargada. Mas se eu não viesse, eles iam me matar. E, eu achava que talvez você pudesse entender. O homem finalmente virou-se, e seus olhos revelavam não apenas compreensão, mas uma antiga dor compartilhada. Eu entendo muito mais do que você imagina, disse ele, sentado novamente à frente do jovem. Eu perdi tudo por causa deles. Minha família, meus amigos, até meu nome verdadeiro. O jovem engoliu seco. Então, você pode me ajudar? O homem hesitou por um momento, mas a resposta era inevitável. Posso. Mas você precisa entender, se eu fizer isso, não haverá volta. Nem para você, nem para mim. O jovem assentiu lentamente, com um brilho frágil de esperança nos olhos. Eu não tenho mais nada a perder. Aquilo tocou o homem profundamente. Ele viu em si mesmo o menino que um dia havia sido, correndo desesperado da mesma escuridão. O homem levantou-se e abriu um armário escondido atrás de uma estante. Dentro havia uma caixa de metal, velha e coberta por poeira. Ele a trouxe até a mesa e a abriu. Documentos, fotos, gravações, equipamentos antigos, provas que ele guardava caso um dia precisasse enfrentar os monstros do passado. Vamos começar por aqui, disse ele, empurrando a caixa na direção do jovem. O fugitivo observou o conteúdo com atenção, percebendo que aquilo era mais do que esperava. Você guardou tudo isso? Guardei porque sabia que, um dia, ou eles voltariam, ou alguém como você bateria na minha porta, respondeu o homem, em tom grave. E naquele momento, o jovem entendeu que seu destino estava ligado ao daquele homem muito antes de se conhecerem. Lá fora, uma luz passou lentamente pela estrada. Os dois trocaram olhares. Não era comum carro circulando tão tarde naquela região. O homem apagou a lâmpada de imediato, mergulhando a sala em escuridão. Apenas a luz fraca da tempestade iluminava seus rostos. Eles estão chegando, sussurrou o jovem,
sentindo o coração acelerar. O homem se aproximou, colocou uma mão firme no ombro dele e disse: Então vamos lutar. Porque desta vez, não seremos nós que vamos fugir. E assim, no silêncio tenso daquela casa isolada, dois desconhecidos ligados por cicatrizes antigas uniram forças para enfrentar um inimigo que jamais deveria ter sido despertado.